Você sabia que um dos maiores erros que os donos de imobiliária podem cometer e normalmente cometem para perder os seus corretores e clientes é não conseguir enxergar o ponto de vista que eles têm e da outra pessoa em relação aos negócios, à situação? E hoje eu vou te trazer aqui como aplicar, de fato, o princípio 17 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um clássico dos negócios, é um livro de negócios, tá? Não é de autoajuda, não é nada disso. E eu vou trazer aqui também 3 histórias reais que a gente já viu, que eu vivi, que eu acompanhei, experienciei, para exemplificar alguns erros que esse pessoal comete, que você, às vezes, dono de imobiliário, líder, gerente de vendas, pode estar cometendo, tá bom? Então vamos lá, a primeira história que eu separei aqui é de um dono que cobrava o time sem entender o lado dos corretores, muitas vezes. E já é o primeiro erro, tá? O nome dele era João, tá? Ele tinha uma imobiliária até estruturada, tinha 8 corretores. Ele vivia dizendo assim, pô, meu time não quer vender, meu time não está comprometido, não usa CRM direito. E ele cobrava meta todo santo dia, só que o time dele não reagia. Basicamente assim, o time dele não correspondia, né, com o que ele pedia. E o João, ele ficava bem pistola assim da vida, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, não entendia por que o corretor não seguiu o que ele estava falando, enfim, várias coisas assim. E um dia, num papo assim bem sincero com os corretores, ele ouviu que, assim, um negócio, cara, que incomodou ele, que eu nunca quis ouvir na vida, tá? E ele me falou, tipo, ipsis literis, assim, acho que gravou tanto na cabeça dele que ele não consegue esquecer. Eu até anotei aqui quando ele me falou, ó, João, a gente não sabe nem o que priorizar, tem tanto lead entrando que a gente não consegue dar conta e você só cobra número. Cara, olha só que loucura isso. O João, ele estava preocupado em mandar oportunidade, mandar lead, a gente tinha vários funis rodando, de um monte de coisa acontecendo. Cara, legal, o sonho de todo imobiliário, todo corretor é ter bastante lead chegando. Só que o problema não era falta de vontade, tá? Era falta de processo. Cara, não adianta você ter o melhor processo, você ter tudo lindamente bem estruturado, se a tua galera não sabe o que fazer. O que adianta você mandar 20, 30, 40 leads por dia pro corretor, sendo que ele não tem um processo para seguir, tipo, ele não tem muito ele não sabe nem como lidar com aquilo. Então, assim, esse já é basicamente o primeiro erro, né? Cara, e quando a gente começou a implementar processo na época, ele começou a ouvir o ponto de vista da galera, começou a trazer processo, e ele começou a mudar a forma de organização de funil, colocou distribuição de roleta, colocou ali que a cada tanto tempo os leads mudavam. Ele começou a trazer funis um pouco, distribuir a verba para trazer funis mais específicos, mais direcionados, né? Um funil que a gente orientou ele na época era trocar alguns funis ali, trazer um funil de social selling, um funil de rede de pesquisa, para trazer mais qualificação ali. E assim, mudou totalmente a forma como ele organizava os leads, as vendas começaram a aparecer tipo, muito mais assim. Eu não vou lembrar exatamente os dados, mas eu lembro que a gente fez um checkpoint ali com 3 meses e tinha passado de 30% de aumento. Cara, com um pequeno ajuste, mantendo a mesma verba. E aí já trago o primeiro erro aqui, que é cobrar sem entender o verdadeiro desafio do time. Então, se você não sabe como está a rotina do teu corretor, você está cobrando ele no escuro. Então, antes de cobrar, senta, escuta, entende a dor que o teu corretor está tendo, tá? Que o teu time está tendo. A segunda história é de um gerente que tentou impor à força o CRM sem ouvir o time, tá? E aí já entra no segundo erro, assim. A gerência imobiliária era a Ana, né? Ela, cara, muito técnica, muito sistemática, assim. Ela tentou colocar o CRM novo na empresa, só que, poxa, na hora que ela trazia isso, o time ficava com total resistência. Cara, o time ficava muito resistente e ninguém usava direito, tá? E ela falava, pô, vocês precisam anotar tudo no CRM, precisa fazer isso, se não anotar, vocês não vão ganhar comissão. Ficava botando medo na galera, botando pressão, medo, e ninguém seguia direito. Tipo, e sabe por quê? Porque ela não parava para ouvir, para escutar, para perguntar, pô, por que você não está usando? Por que você não está colocando no CRM os leads? Pô, o que está acontecendo? Está com dificuldade? Me fala. Ela não tinha isso. E aí a gente orientou ela, cara, senta, ouve, pergunta mais, fala menos, tudo mais. E a Ana, basicamente sim,
o pessoal deu um feedback pra ela pediu feedback, ela recebeu o feedback, foi basicamente assim, tipo, CRM é confuso, cheio de campo desnecessário, muita informação que não precisa, a gente perde mais tempo preenchendo do que falando com o cliente. Isso era muito real, tá? A gente mudou o sistema, era aqueles sistemas de portais, cara, eu me desculpa aí galera de portal, mas os CRMs dos portais, em sua grande maioria, não são funcionais para rotina de venda. A gente precisa do CRM de vendas. Eu tenho alguns que eu gosto, né? Não vou recomendar aqui, porque esse vídeo vai ficar para sempre aqui no YouTube, então não sei, tá? Mas tem vários aí muito bons. Se você for lá no Instagram, pergunta ali qual que eu recomendo. Ou seja, o erro foi não ouvir o ponto de vista da equipe dos corretores sobre a ferramenta que eles utilizavam. Não era nem sobre CRM, era sobre aquela ferramenta específica, tá? E depois que ela fez esses ajustes, trocou o CRM, simplificou muito mais, o time começou a utilizar e fez muito mais sentido para o time usar aquilo lá, ouviu o que ela estava falando, tá? Além de aumentar o número de vendas, fechamentos, porque daí o time fica muito mais engajado, né? E aí, o erro 2, se eu fosse você, eu anotava aí, tá? O segundo erro, que é implementar processos sem ouvir o time. Então, primeiro ouça teu time e aí implementa falando na língua deles, tá? O melhor processo é aquele que o time consegue usar e não o que você acha que é bonito, tá? Envolva o time na construção do processo. Faça com que eles participem junto com você, fechou? E aliás, né, tem que lembrar de falar do 10 táticas de bonificação, cara, para engajar teu time. Pô, é um mini treinamento que eu fiz com ali, na verdade era um e-book, eu acabei gravando umas aulas para ficar mais complementar, explicar como usar, como mensurar. Então, compra R$27, muito baratinho, cara, pra você saber como bonificar e como estruturar melhor assim no teu time. Vai lá no meu Instagram, comenta 10TB ou vou pedir pra galera deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? E vamos lá, pra terceira história agora. O dono que perdeu um cliente porque ele não conseguiu entender o lado do cliente, cara. O cara não conseguia ouvir o cliente dele, meu. Muito mais comum do que você imagina, de verdade, tá? O dono dessa imobiliária era Carlos, cara, né? Não vou falar aqui, mineiro, gente boa pra caramba, mas tinha uns detalhes ali que a gente precisava ajustar. Mesmo um cara gente boa, esse Carlos, tá? Dos mineiros, no geral, é gente boa. Se é mineiro, tá ouvindo aí, comenta, sou mineiro, tá? Cara, era uma mulher assim de médio porte, tinha lá seus 30 e poucos corretores, trabalhava ali majoritariamente médio alto padrão, tava negociando com um cliente que ele queria comprar o banana na planta, tá? E só que o cliente, cara, tava achando o preço alto e o cara era meio reativo, né? Pô, melhor preço do mercado, se você não quiser ter outros clientes, tem quem quer, o lançamento vai virar, não sei o que lá e tal. Cara, era um cliente bom pra caramba, mas ele pegou birra e qual foi o resultado? O cliente... Eita, até mexi na câmera que segredo. Aí, ajustei. Aqui, quem sabe faz ao vivo, não tem neura não, vamos que bom. O que aconteceu? O cliente, ele saiu e fechou com o imobiliário. No lançamento, o cara parou de ser atendido pro lugar e foi fechar com o imobiliário. Cara, no dia do lançamento, você que trabalha com lançamento sabe como é loucura, pauleira, correria. E, pô, você perdeu o cliente por estar ansioso, por estar ali muito na corrida, cara, é foda, tá? Até F falar isso, mas é verdade. E quando ele parou pra analisar, cara, ele percebeu que não tinha ouvido o cliente dele. Tipo, ele simplesmente só não ouviu o cliente, porque tinha opções um pouco mais em conta. Ele tava querendo vender a cobertura pro cliente. O cliente criou um meio ali, tipo, era... Eu não vou lembrar exatamente, mas a cobertura tava 700 e poucos mil, ele queria gastar, tipo, 550, 600 no máximo. E, cara, ele podia pegar um de médio padrão ali no meio do prédio, top, tá? Enfim, ele não perguntou, não investigou o cliente e perdeu a venda, tá? Ele poderia só ter falado assim, pô, entendo a tua preocupação, posso te mostrar aqui como que esse imóvel vai valorizar, podemos achar uma outra opção aqui no meio e tal, mas enfim, não fez, perdeu, tá? E aí o terceiro erro já é não ouvir as objeções do cliente até o final. Às vezes a gente querer contornar a objeção, querer vencer a objeção no argumento racional, e o cliente não compra pela razão, o cliente compra pela emoção. Você tem que achar um motivo emocional que está fazendo ele tomar a decisão de compra, tá? Então lembre-se, venda não é sobre empurrar a venda, é sobre entender o medo e o desejo do cliente, tá? A dor e o desejo. E a lição que eu deixo para vocês é: ouça o que o cliente realmente quer e mostre como que o imóvel vai resolver isso. Não é a gente querer mostrar o imóvel e empurrar o imóvel para resolver aquilo, cara. É de fato ouvir, tá? E às vezes você é corretor, você deve estar ouvindo falar assim, pô, mas eu já faço isso, eu sei disso. Cara, eu sei que você sabe.
Todo vendedor sabe disso, tem noção. Eu falo aqui com dono de imobiliária, galera que tem muita experiência de vendas. Só que a gente sempre tem algo a mais para aprender, cara. Esvazia o copo, tá? Leva isso a sério, tá? Enfim, resumo rápido aqui dos 3 erros. Para resumir, os 3 erros fatais que os donos de imobiliária cometem quando eles não enxergam o ponto de vista da outra pessoa. É cobrar os corretores sem entender o que eles estão passando, é implantar processos sem ouvir o como que o time quer que esse processo seja implantado e perder clientes por não entender o medo, a objeção deles, tá? Se você seguir se você corrigir esses 3 erros, se você se prevenir desses 3 erros, teu time vai vender mais, vai ter mais engajamento. Se eles seguirem o CRM, eles vão fechar mais vendas. Então, cara, leva a sério isso aqui, tá? E diz uma coisa, quantas vendas que os teus corretores já perderam por você não parar para ouvir eles, cara? Qual foi a última vez que você foi lá e de fato provocou eles para que eles falassem e você ouvisse eles, tá? Se você quer virar esse jogo, quer entender como que a gente ajuda as imobiliárias a melhorarem isso, ouse conhecer o programa Cresce, os programas aqui da Liberty Business, tá? A gente tem um programa completo de aceleração imobiliária para imobiliários aí de 10 a 100 corretores. Pô, Brandon, eu tenho 500 corretores, cara, eu tenho 3 unidades. Cara, ok, a gente consegue te ajudar. A gente tem clientes que tem aí 70 corretores por unidade, tem 10 unidades, quase 1000 corretores, tipo 700 e poucos lá. Cara, a gente consegue ajudar. Eu acredito muito em times robustos, mas pequenos, assim, não gosto de times com mais de 20 corretores, acho que daí já começa a ter desorganização, o gerente não consegue ter efetividade de liderança, mas o programa Crescente explica muito bem isso, tá? Então, enfim, comenta aqui o programa Cresce também, alguém no meu time vai te ajudar, tudo mais, acessa ali o 10 táticas de qualificação, deixa o like aqui no vídeo se você gostou, se inscreve aqui para você acompanhar os conteúdos. Eu sempre trago conteúdo relacionado à gestão, liderança, mercado imobiliário, tá? Me segue lá no Instagram, ativa o sino aqui também e abraço, tá? O Voo da Liberdade começa com a estratégia certa e até breve.